garota fitness, tatuada, loira, linda. Lógico que é. Linda. Bem pra quem é cego. Mas você é muito gentil, querida. Não, eu já falei Clara é pra uma Penélope, fofa. quando eu fui no canal dela, que eu era fã dela. Ela falou, não existe esse negócio de fã. Você Obrigada me por admira. lembrar. Obrigada. Não, eu falei, você gosta de mim. Você gosta de mim, eu É. gosto da É, Penélope. eu fico feliz com isso. Essa é a Também gosto de Penélope você. nova, pra quem não sabe, ela tem um canal no YouTube também, vai estar aqui na descrição do vídeo. O Payponto, onde a Clarinha já foi. Já fui, vai lá assistir meu Tive vídeo a com honra, ela. falamos muita coisa divertida. Muita putaria. que Coisa divertida. Olha, eu já tenho meu pagando de santa. Quem você pensa? Inclusive, o vídeo é mais ou menos sobre isso hoje, né? Eba! Não pagando de santa, mas eu convidei a Penélope aqui pra gente falar sobre o passado. O tema seria O Meu Passado Me Condena. E eu decepcionei. E ela me decepcionou. Porque assim, o meu passado super me condena. Eu era perigótica. Assim. Tem imagem? Vai entrar imagem agora? Eu vou Fotos de procurar cara fotos, perigótica vai agora passar no aqui, vídeo? vai passar. Depois eu te mostro. Vou Assim, assistir, aquele vou assistir. cabelo ruivo, salsicha. Sim, Já água de pintei o salsicha. cabelo de água de salsicha. Mas pintar o cabelo de água de salsicha é bonito, então meu passado também me condena, Não, porque eu mas gosto. não era aquela água de salsicha bonita. Não era que água de você salsicha olha chique. e fala, tipo, a menina Essa quis a salsicha água de eu fui, era salsicha. Ah, não, entendi. Não, era aquela coisa que você tentou outra coisa e ficou a Deu água de errado salsicha. e beleza. Então, tipo, ela me decepcionou. E aí, eu já entrei num outro tema aqui, que é a imagem da pessoa, a imagem que ela passa. É o que ela verdadeiramente é? Nossa, nunca. Nunca, né? Porque Acho que com nunca. certeza vocês aí em casa que já conhecem a Penélope estão... Ah, putaria louca, Essa Penélope louca. homenagem. Então, gente, veja bem, não estou pagando de santa, né? Não que eu nunca tenha feito, que eu nunca tenha me divertido na minha vida. Não, eu acho que eu me divirto bastante, suficiente pra mim. Agora, meu passado me condena, ou tipo, nossa, loucura. Mas a gente também, rapidamente, antes de começar a gravar, eu acho que eu identifiquei o maior responsável, talvez, por essa diferença entre nós. Você bebe? Bebo. Eu bebo pouco, cara. E o álcool eu acho que é um grande Mas eu não tô facilitador falando de também micagem. só de micagem, Então, assim. Que não, nem quando eu pública. era perigótica, eu Ah. já só o fato de eu ser perigótica. Verdade. Ah, então eu tenho uma. Eu era muito, mas muito fã do Menudo. Tipo, de fazer pasta, assim? Não, amor, de ser do fã-clube mundial, Mentira. de fazer pasta, de colecionar o álbum e ter dois, porque Tem era tanta foto figurinha. com camiseta, assim? Puta, não tem foto com camiseta. Você Eu queria seria ótimo muito, pra eu mim. queria muito, eu mandaria, não ia ter problema nenhum. Não acho, inclusive, que me condena. Eu orgulho da minha fase, não se reprima. Acho que o Menudo me ensinou muito, eu mesmo. Mas eu era mega apaixonada pelo Foi daí hobby. que vem, então, o não se reprima, não se Talvez reprima mesmo, tenha né? sido, não, mentira, já era de antes, é uma coisa da família, minha avó já, acho que já levava isso de alguma maneira, já tava imbuída no DNA, né, da família nova, mas, eu fui muito fã do Menudo e fui muito apaixonada pelo hobby. E aí tem uma coisa engraçada, eu, milênios depois trabalhando na MTV, hobby também seguiu outros rumos, né? Vocês se conheceram. Bebeu muito, né? Ficou bem chato, virou um produtor de rock, uma coisa louca. Produziu, mas antes disso também produziu discos de sucesso do Rick Martin e tal. E aí, como ele teve uma carreira, ele foi na MTV uma Você vez. conheceu Não só conheci, como seu entrevistei. ídolo morte. E eu não sei não, mas rolou um papo de não, porque suas tatuagens, é um Rolou tatuador. um clima? Não, veja bem, o Rob me pediu uma indicação para um tatuador, pegou meu telefone para tanto. Não sei, não tô dizendo nada, tô só narrando os fatos. Mas na época eu falei, gente, o que é essa vida, que loucura. Que Como o mundo gira, né? aquela Um adolescente, dia pré-adolescente de eu lá, 11, 12 anos de fazendo idade. pasta, colando figurinha do cara. É o poder do pensamento. Alguém diria que é um segredo, não é. Segredo Você já bateu uma ferida pra ele? Não. Não era sexual. Não, eu tinha 11, 12 anos. Não, não precisa pedir desculpa. Agora eu tô... Não, até porque, imagina, muito antes disso, não acho que isso me condena, muito pelo contrário. Que Então aqui a gente tá tremendo falando do orgulho. passado que não condena a Penélope. Aí você julga, porque Aí as pessoas você adoram deixa aí no julgar. comentário e fala, condena ou não? Condena ou não? Sim ou Condena não? Eu, muito antes até de ser fã do Menudo, lia aqueles pastiches que tinha na banca. Você, acho que não é da tua época, mas tinha, é tipo, sabe 50 tons de cinza? É o pré-50 tons de cinza. Tinha na banca, eram volumes, fascículos pequenininhos, assim, tinha desenho só na capa. Era uma capa mega provocante, mega sensual e tal. E aí chamava assim, Sabrina, Júlia. Eram alguns periódicos, E aí você comprava uma historinha de lá suas, tô chutando aqui, umas 60, 80 páginas.
por aí, de um romance tórrido que envolvia o membro túrgido e rígido. Isso você tinha quantos anos quando você... Nossa, sei lá, uns 8, 9. Sério? 6 de 6. Ah, mas aí se for pra voltar mais no passado, minha mãe diz que eu me pegava muito brincando com o chuveirinho no banho desde, sei lá, 5 anos. Desde cedo. Cara, mas a gente, todos nós, por isso que o passado não condena. Quando foi a minha primeira vez que eu bati? Eu também não, mas a minha mãe conta que eu nitidamente estava fazendo brincadeiras masturbatórias na mãe, terra deixa e um da... comentário aqui falando quando foi. Quando que você me pegou me tocando e rindo? Delícia pela primeira vez. Feliz lá. Não, muito. E aí, pelo menos assim, eu tenho a sorte de ter nascido numa família que não me censurava nesse sentido, não me incentivava. E aí, filha, não. Mas fechava a porta e ok, deixava Maria ter meu momento, meu espaço e tal, meu contato comigo mesma, né? Então você iniciou bem cedo a sua sexualidade. Acho que sim, porque aí eu tinha um lance, não sei quando que eu percebi isso, mas eu tinha um lance muito frequente, diário, com o bidê da minha casa. O bidê é o melhor amigo da mulher, cara. E aí acabou o bidê, né? Mas o chuveiro... Existe bidê ainda? Em novos prédios. Você que tem bidê... Mas existe como um resquício, né? Alguém que tem a sorte de ter dado, né? De morar numa casa que data dessa época, porque hoje não existe bidê planejado. Mas tem o chuveirinho que fica ali do lado. Porém tem. Mas aí a gente tem duas grandes, a meu ponto de vista de expert de bidê, que assim, condena e jamais o chuveirinho vai alcançar o status, né? A importância, enfim, do bidê. Primeiro. Você não precisa segurar nada. Você já compra. Né? Lógico, uma pessoa que sabe onde senta faz essa associação imediata. Você tá lá segurando numa posição meio que você não tá com as mãos livres. O bidê é maravilhoso. Você senta nele, abre, você tá aqui, você encaixar mãos livres, né? Mãos livres, dá muito até bom. Uma mexidinha e tal, né? Não dá até não. Pra dar. Recomenda-se fortemente. E tem uma outra coisa que pra mim é muito importante. Nesse caso, a temperatura do bidê, você pula a água do bidê, fica morna a temperatura do corpo. E aí aquele volume de água que não está ligado a nenhum objeto preso da sua mão está vindo, sabe-se de onde. Facilmente você já fecha o olho. Vira um corpo, né, materializa na sua imaginação o que você quiser. E Pê, você já sofreu assim preconceito por ser uma pessoa muito sexual e falar abertamente sobre isso? Tipo de ser julgada em algum lugar, de chegar e olhar estranho pra você? Ou então, olhar estranho não. Ou então ser julgada do tipo, acho que sim, devem me julgar muito, mas já me julgaram hoje, sei lá, e não é só isso, né? Eu falo muito o que eu penso, e aí também eu tenho uma postura, sou muito assertiva, e aí todo esse comportamento que deixa muito claro o que quero, o que pensa, que veio, tá sempre associado à masculinidade, né? Porque qualquer tipo de agressividade é quase que tratado como exclusivamente masculino, que é péssimo. O homem faz isso é lindo, né? Olha como ele tem opinião, meu Deus, opinião formada. Mas pra mulher, aí também o que acontece é que você vai sendo tratada como se você fosse menos mulher. Então você já vai se aproximando na cabeça das pessoas do outro gênero. Então assim, fatalmente também, mas essa coisa tá dando. Não vejo problema nenhum em gostar de mulher, não teria problema nenhum em falar, né, em assumir que fosse eu. Inclusive experimentei o suficiente pra saber que não é a minha mesma. Você não gosta nem esporadicamente? Eu gosto de ter amiga, mulher. Eu sei que carinho entre meninas, essa coisa da proximidade da amizade mesmo, você tem muito mais com mulher, faz sentido, e também até uma certa idade. Depois, quando você fica adulta, você não tem mais isso. Você tem a amizade, pode ser homem, pode ser mulher. Não, mas você... Então, ok, mas aí você curte, e aí normal, você gosta, e não tem nenhum problema nisso. Mas não é a minha, então o fato de eu ter cabelo curto, ser tatuada, falar sexo, muita gente fala, mas parece um homem, alguma coisa fala, tudo bem, você acha que parece, também não tem problema nenhum em de repente parecer, gente, de boa. Eu falo, cara, eu não quero ser essa Miss Barbie, ou toda cheia de floridinhos, vestidinhos assim, tipo, toda perfeita, e eu não sou, Deus me livre de ser isso aí, então tudo bem pra mim, né? Exatamente, às vezes as pessoas falam alguma coisa pra gente que acha que tá ofendendo, mas na verdade é isso que eu quero ser.
Não, às vezes a pessoa tá tendo uma percepção errada e tá te ofendendo, como também se fosse ser um problema pra mim, não ia ser um problema pra mim se eu fosse, se você acha que eu sou um problema seu. Então, sabe? Bom, então eu acho que é isso, a Penélope não, o passado da Penélope não condena ela. Se eu lembrar de alguma coisa, eu gravo um vídeo do celular e mando pra você. E eu acho também que o passado de ninguém deveria condenar Ninguém! A gente usa esse termo condena, mas é mais pra rir da nossa própria cara, né? Porque eu acho que falta muito isso. As pessoas, elas devem rir da sua própria desgraça, gente. Eu olho pra trás e eu não sabe. Não se levar tão a Eu sério. era feliz assim. Não se levar tão a sério. Mas então é isso, fica a mensagem pra vocês de que o passado de ninguém condena ninguém. E você tem mais é que tacar o foda-se, ser quem você quiser, hoje, amanhã, daqui 10 anos, olhar pra trás e rir. E lembrar que quando você tava aí pagando mico na opinião dos outros, você só tava fazendo o que você queria, que tava certo. Eu só tava sendo feliz. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Dá um like aqui, deixe seu comentário, me conte seus micos, me conte o que você acha do seu passado, que te condenou até hoje, o que te aborrece. Conta uma história engraçada. Vou adorar ler o comentário de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, tá sempre no meu tempo. Se inscreve no canal, vai estar sempre bem. Lugar de destaque. Clica aqui, ó. Quem quiser seguir apenas redes sociais, tá aqui as redes da Fê. Nossa, muitas vezes. Muitas redes. O canal dela no YouTube, maravilhoso. Fê. Vai estar aqui na descrição do vídeo também. Então segue a Fê, que a Fê se inscreve lá também. E se você conhece a Fê e sabe de alguma história, entrega, conta mesmo, me refresca a memória. E o Max tá falando. Gente, dia de mãe, né? Põe aqui o meu joguinho. Mas lógico, né? Abandonou na hora mais importante. Tá aqui perto de você, mamãe.